Muito bem, então, dito isso, nós vamos para a nossa palavra dessa noite. E eu sei que a Lu sempre pergunta qual que é o tema, porque ela tem que reeditar depois. Então o tema é: a escolha faz toda a diferença. Então qual que é o tema? A escolha faz toda a diferença. Amém? A escolha faz toda a diferença. Você pode ficar de pé no seu lugar e abrir a tua Bíblia? Abra a tua Bíblia lá no livro de Mateus 7, e nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 27. Amém? Mateus 7, do versículo 13 ao versículo 27. Aleluia. Todo mundo achou? E aí, Boas, está chegando o dia, né? Glória a Deus por isso. É o dia do batismo, pessoal. No próximo domingo tem batismo nessa igreja. Aleluia. Vidas que se renderam e se prepararam e que vão ser batizadas. Amém? Então a palavra do Senhor diz o seguinte, a partir do versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, os que praticas a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impetuoso. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram como com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra, Deus, que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que traz vida, Deus, palavra que traz restauração, palavra que traz salvação,
Deus, que a palavra que vai ser ministrada nessa noite seja, Deus, uma palavra rema, uma palavra, Deus, que venha direto do trono da glória, que o Espírito Santo de Deus possa me usar como vaso, um vaso de honra e glória do santo nome do Senhor. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor repreenda, Deus, todo levantar das trevas, repreenda, Deus, toda ministração contrária a esse culto. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor libere sobre esse lugar, Deus, uma nuvem da glória do Senhor. Deus, e abra mesmo o nosso coração, e abra mesmo a nossa mente, papai, para que ela esteja totalmente receptiva, Deus, por tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus falará nesse lugar com cada um de nós, porque eu tenho plena convicção que nenhum de nós sairá daqui como entramos, porque o Senhor nos trouxe para esse lugar, para que aqui nós tivéssemos um encontro com Ele, e esse encontro já está acontecendo. E eu quero dizer, o Senhor é muito bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. O Senhor é muito bem-vindo neste lugar, Senhor Jesus. Deus, o Senhor é o Deus de toda a glória desse lugar. Portanto, esse lugar está consagrado continuamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, quando a gente vai para a Bíblia, nós percebemos o quanto a Bíblia é maravilhosa, o quanto cada versículo que está na Bíblia nos traz uma mensagem, seja uma mensagem de exortação, seja uma mensagem de conhecimento, seja uma mensagem de libertação. Fato é que nenhuma linha desse manual, nenhuma linha, nada que está aqui é em vão, mas tudo que está aqui tem uma conexão, tem uma ligação. Tudo que está aqui é algo que o Senhor nos trouxe como um aprendizado, como um crescimento, como algo para que cada dia conheçamos mais a palavra e nos apaixonemos mais e mais pelo Senhor. Mas existem alguns capítulos desse livro abençoado, existem alguns capítulos desse livro fabuloso, que eles têm o condão, que eles têm a performance de trazer ali embutido nele, sabe, um compilado da Bíblia. Tem um objetivo de trazer dentro dele, sabe, algo que a partir da leitura nos traz um conhecimento, nos traz se não uma macrovisão, mas uma visão assim extremamente valorosa de toda a Bíblia. E eu queria citar alguns dois especificamente desses capítulos da Bíblia. Lá no livro de Atos, isso aqui não tem nada a ver com a pregação não, tá? É só uma introdução. No livro de Atos, lá no versículo 6, é um momento em que os apóstolos ali, diante de tudo aquilo que eles tinham que fazer, diante de pregar o Evangelho, diante de todas as incumbências, que lhes era atribuído, eles chegaram à conclusão que necessitaria de criar os diáconos, de comissionar os diáconos, e assim o fizeram. Eles reuniram ali com essa finalidade de criar, de comissionar os diáconos. E nós sabemos lá no versículo 6 que o primeiro diácono que foi comissionado, o primeiro diácono que foi criado foi quem? Foi Estevão. E a Bíblia nos relata lá no próprio versículo 6, no próprio capítulo 6, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz que Estevão era como? Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas preste atenção, bastou que Estevão fosse nomeado,
bastou que ele fosse abençoado, que ele fosse ordenado diácono, que o inimigo se insurgiu contra ele. O inimigo se levantou contra a vida de Estevão. E ali no próprio capítulo 6, a palavra nos fala que aqueles das sinagogas dos libertos, que era ali da Alexandria, insurgiram contra Estevão. Mas a palavra diz que eles enfrentaram Estevão, mas que Estevão, com o poder do Espírito Santo de Deus, Estevão cheio da graça de Deus, que Estevão os tirou de letra, ou seja, Estevão conseguiu desmontar toda aquela tese que eles estavam sustentando. Pois bem, como eles não ficaram satisfeitos com essa situação, o que eles fizeram? Eles levantaram um monte de pessoas para, de forma falsa, dizer para o sumo sacerdote que ele estava blasfemando contra a pessoa de Deus, que ele estava blasfemando contra Deus. E nesse momento, já no capítulo 7, que é um capítulo muito extenso, ele é composto de 60 versículos. Ali você tem um momento em que Estevão ele é colocado diante do tribunal do sumo sacerdote, e ali no tribunal ele faz a sua defesa, mas é algo maravilhoso, é algo extraordinário, é algo que nos leva. Eu te confesso que eu já chorei lendo aquele capítulo, porque Estevão ele faz um resumo de todo o Evangelho, ele faz um resumo desde o Velho Testamento até a vinda de Jesus. É algo que, leia um momento, esse capítulo que eu estou dizendo, leia com essa visão para você ver como é que é algo tão maravilhoso. Então, alguém que nunca leu a Bíblia, que não conhece a Bíblia, se ele ler o capítulo 7 de Atos, ele consegue ter uma compreensão bem ampla de toda a Bíblia. Esse capítulo aqui de Mateus 7 é um capítulo que ele tem também essa conotação. Nós começamos a partir do versículo 13, mas se você pegar lá no versículo 1, do versículo 1 até o versículo 13, o que o Senhor faz? O Senhor Jesus, ele traz ali um enquadramento às pessoas, dizendo para elas: olha, você está pensando que você é melhor do que o seu irmão, você está pensando que você é mais capacitado do que o seu irmão, você está pensando que você tem autoridade para julgar o teu irmão. Você está enganado, você é igualzinho a ele, você é tão falho, tão pecador, tão imperfeito como o seu irmão é. Portanto, tira o quê? Tira essa tenda dos teus olhos, para que você veja a verdade. Então começa assim, e depois completa com tudo aquilo que nós vemos. Muito bem, então nós vamos falar nessa noite do versículo 13 ao versículo 27. Mas para que hermeneuticamente fique melhor a nossa compreensão, eu dividi em 3 partes. Nós vamos então falar trazendo à tona, trazendo a cume, trazendo a colação, 3 partes. E vai ser da seguinte forma: nós vamos ler primeiramente o versículo 13 e o 14. Então no versículo 13 diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos os que acertam com ela. Então preste atenção, nessa parte aqui, o Senhor está nos mostrando que há 2 caminhos, que existem 2 caminhos. Existe um caminho que leva à vida, que é aquele caminho que foi conquistado com o Senhor Jesus através do sacrifício da cruz, um caminho perfeito, um caminho que nos leva a uma vida de vitória, não vitória sobre os princípios, os valores do mundo, mas a vitória sobre
os benefícios da Bíblia, mas a vitória sobre os princípios da Bíblia. Então esse é o caminho da vida, é o caminho com o qual o Senhor Jesus tem íntima comunhão, porque é um caminho que foi aberto pelo Senhor Jesus através do sacrifício da cruz. O outro caminho é o caminho da perdição, é o caminho que nos leva, que quem segue por ele vai até a morte. É um caminho cujo caminhar leva até um pódio, e esse pódio se chama morte, e esse pódio se chama fedentina, e esse pódio se chama perdição. E esse caminho é um caminho que ele foi aberto lá no momento em que o homem caiu. O homem caído, ou seja, o primeiro Adão, abriu este caminho, que é o caminho da perdição. Já o segundo Adão, um homem perfeito, um varão perfeito, um varão sem mácula, um varão sem nódoa, um varão sem nenhuma imperfeição, este varão abriu um caminho, que é o caminho que nos leva à vida, à vida, à vida, à vida. Mas preste atenção, mas o Senhor Jesus, ele não deixa só até aqui, ele vai um pouco mais, e ele nos fala: tenha muito cuidado, meu filho, tenha muito cuidado, porque aquele caminho largo é um caminho enganoso, é um caminho que os seus líderes, que são os líderes do mal, que é o líder, o vil tentador, ele coloca diante desse caminho pratos e mais pratos, iguarias e mais iguaria, para que várias pessoas, para que muitas pessoas sigam esse caminho. O exemplo disso que eu estou falando com vocês é o que está acontecendo hoje nas ruas de todo o Brasil, e aqui na nossa cidade não é diferente. Nessa hora, Baal já colocou os pratos dele, já colocou as iguarias dele na rua, e a rua está cheia de pessoas que amanhã estarão frustradas, que amanhã estarão muitas delas chorando, muito delas ali extremamente, deprimida, porque acham que é um caminho que leva para a vida, mas é um caminho que leva para a morte. E esse caminho nada tem a ver com o Senhor. Muito bem. A outra parte do estudo, a segunda parte, nós vamos ler dos versículos 15 ao versículo 23. Versículo 15 ao 23. Aí o Senhor diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecerei. Colhe-se porventura uva dos pinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, da árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio, em teu nome em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi explicitamente: não vos conheci, nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
os que praticam a iniquidade. Nessa parte, isso é para vocês verem como esse capítulo é perfeito. Nessa parte, o Senhor nos alerta sobre os falsos profetas. O Senhor está nos dizendo: olha, meu filho, minha filha, cuidado com o falso profeta, porque o falso profeta, igualzinho ao seu seguidor, que é o vil tentador, eles são enganadores. Eles são enganadores. A palavra diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, que não nos enganemos e não nos estranhemos, porque o diabo, ele às vezes se apresenta de que forma? Como anjo de luz. Então, às vezes, ele se apresenta de uma forma completamente disfarçada, como anjos de luz. Então, a palavra está dizendo, o Senhor está dizendo: tenha muito cuidado. Nem tudo aquilo que você vê, nem tudo aquilo que mostra uma boa aparência, nem aquilo que se apresenta como bom, no fundo é bom. Você precisa se acautelar com os falsos profetas, porque eles são o quê? Eles são lobos vestidos de quê? De ovelha, de cordeiro, para enganar, para nos enganar. São eles que chegam para você de uma forma mansa, trazendo uma teoria, trazendo uma filosofia, que aos nossos ouvidos, se nós não tivermos focado, se nós não estivermos alinhados com a palavra, se não tivermos com o nosso coração depositado no trono da glória, no trono de Deus, nós cairíamos na lábia deles. Nós seríamos o quê? Enrolados. Nós seríamos o quê? Nós seríamos aprisionados por eles. Então, qual que é a fórmula que nós temos que usar? Nós temos que buscar continuamente, buscar a todo dia, a todo momento, estarmos conectados diretamente com o trono da glória, com o trono de Deus, nos alimentando todos os dias, todo momento da palavra de Deus, porque onde o Senhor está, se o Senhor estiver conosco, o máximo que o demônio vai chegar, o máximo que os seus principados e as suas potestades, o máximo que aqueles que o representam aqui na terra, inclusive os falsos profetas vão estar, é o nosso derredor, mas eles não chegarão em nós, porque sobre nós, sobre mim, sobre você, paira o sangue santo do Cordeiro, que foi derramado ali na cruz, que foi vertido ali na cruz, para que nós fôssemos libertos de todas as amarras, de todos os entraves, de toda a lapuca que nos cercava. Não pense você, meu irmão, não pense você, minha irmã, que o diabo vai chegar diante de nós. Até a nós ele não vai chegar, mas ele vai chegar ao nosso derredor. Não pense que ele vai chegar com um tridente gigante na mão, com um rabão de todo tamanho e com um chifre para te assustar. Não será dessa forma. Engana-se quem pensa assim. Outra coisa, você jamais vai encontrar, ele jamais vai colocar na sua frente uma placa que diga assim: inferno a 2 quilômetros, inferno a 1 quilômetro, inferno a meio quilômetro. Pelo contrário, ele jamais fará isso. O que ele vai fazer? Ele vai colocar pratos diante de nós, talvez pratos até que um dia nos atraiu, nós que não nascemos no lar cristão, mas que nos convertemos depois. Nós ainda somos defeituosos, mas nós tínhamos mais defeito, porque nós tínhamos vícios,
vícios que nos cercavam, e Ele sabe quais eram os vícios. Então, não raro, Ele vai tentar colocar diante de mim, diante de você, algo que nos faça lembrar o passado, que nos dê saudade do passado, se é que é possível isso, mas algo que nos remeta ao passado, para que nós nos atraiamos, para que sejamos atraídos, e Ele vai colocando, e vai colocando, e vai colocando, e vai colocando, e vai colocando. É como se fosse, sabe, eu falo sempre, como se eu que nasci numa fazenda, eu sei como é que é. Quando íamos pegar algum bicho na arapuca, por exemplo, um pássaro que come milho, o que a gente fazia? A gente armava a arapuca lá, deixava armado, e a gente colocava um caminho com milho, até lá dentro da arapuca. Aí os abelês, a perdiz, só quem é de lá sabe, vocês são capialzinho da roça, da cidade, tá? Só quem é capial da roça que sabe disso, tá bom? Então, colocava isso lá, entendeu? E aí o que acontece? O pássaro ia, até chegar dentro da arapuca. Quando chegava dentro da arapuca, ele pisava lá, ela desarmava, e ele ficava preso ali, ou seja, estava aprisionado e não conseguia sair dali. O diabo faz exatamente isso. Ele vai colocando, até que a pessoa cai no abismo. E quando caiu no abismo, tchau. Só o Senhor para resgatar, enquanto tiver vida, né? Porque depois que não tiver vida já era, não tem jeito de resgatar mais não, acabou. Então, acautelai-vos dos falsos profetas, dos seus principados e das suas potestades. Amém? Muito bem, nós vamos então agora para a terceira parte. A terceira parte nós vamos ler os versículos 24 a 27. 24 a 27. Amém? Então o versículo 24 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre o quê? Sobre a rocha. Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E sendo grande a sua ruína. Preste atenção nessa parte do capítulo do livro de Mateus 7. O Senhor nos mostra duas classes de pessoas. Uma classe de pessoa que ouve as suas palavras e as guarda e as pratica. E uma classe de pessoa que ouve a sua palavra, até ouve, mas não as guarda e não as pratica. E o Senhor diz que essas duas classes de pessoas é comparada a um homem prudente e a um homem imprudente. Ele diz que aquele que ouve as tuas palavras e as pratica e as guarda é considerado um homem prudente, um homem que na hora de construir a sua casa, ele escolhe uma rocha para ali construir. Então a casa dessa pessoa, a casa do prudente, a casa daquele que ouve e guarda as palavras do Senhor, é uma casa construída onde? Na rocha. Por outro lado, ele fala daquele que ouve a sua palavra e não a guarda.
e não a pratica, ele diz que esse é comparado ao homem imprudente, insensato, ao homem que constrói a sua casa na areia, num lugar movediço, num lugar de facilidade. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Construir uma casa numa rocha é fácil? É muito difícil, é muito trabalhoso, demanda muito tempo, demanda um expendimento, de muito esforço, é calo nas mãos, é mão calejada, é suor, é choro, é sacrifício, é muito difícil construir uma casa na rocha. Mas depois que essa casa está construída, é uma casa que ela tem sustentabilidade, é uma casa que ela tem capilaridade, é uma casa que ela tem profundidade, é uma casa que ela tem realmente uma estrutura, ou seja, a base vai lhe suportar. Quando o Senhor Jesus nos fala dessa casa, nos fala dessas pessoas, na verdade, Ele está nos remetendo, está nos trazendo lá para trás, quando Ele fala do caminho estreito, do caminho difícil, do caminho de renúncia, do caminho em que nós temos que ter um alinhamento com a palavra, do caminho em que nós temos que nos colocar de forma longeva das coisas do mundo. Então, ou seja, é um caminho que nos custa renúncia, que nos custa entrega, mas essa casa vai permanecer. E quando o Senhor Jesus fala daquela casa que é construída na areia, é aquele que chega e fala assim: olha, eu vou fazer de qualquer maneira, está muito fácil cavar aqui a areia, que a gente cava até com a mão, e vou fazer uma casa até bonita, vistosa, pintadinha, mas aquela casa não tem musculatura, aquela casa não tem sustentabilidade, aquela casa não tem uma base sólida para a segurar. Então é uma casa que um soprar, um vento vai derrubar. Essa casa representa aquele caminho largo, aquele caminho das pessoas que não querem compromisso com Deus, daquelas pessoas que não querem renúncia, daquelas pessoas que não querem viver a vida de Cristo, mas elas querem viver o mundo e a sua plenitude, o mundo e as coisas que lhes são oferecidas ali. Elas querem isso, elas não querem identidade com o Senhor, elas não querem perder tempo lendo a Bíblia, se dobrando diante da grandeza do Senhor. Então, nós estamos sobre duas classes de pessoas que constroem duas casas. Uma casa representa o caminho estreito e a outra casa representa o caminho largo, o caminho da perdição. Mas para aí, quando eu falo de casa, eu estou falando de moradia, eu estou falando de um lugar para morar. Eu não estou falando de algo passageiro, eu estou falando de algo duradouro. Casa é lugar que eu resido. Mas aquela casa, a casa que o Senhor Jesus atribuiu a construção àqueles que ouvem a sua palavra e as guarda, é uma casa que o Senhor está dizendo: olha, a casa cuja base é escolhida por aqueles que ouvem e que cumprem e que guardam a minha palavra, é uma casa indestrutível, é uma casa que pode vir tempestade, pode vir adversidade, pode vir tsunami, pode vir ventania, pode vir bomba atômica, pode vir guerra. Essa casa nunca vai ser desfeita, essa casa nunca vai ser sucumbida. Então é uma casa que tem estabilidade. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. É possível, preste bem atenção, é possível nós homens
e as nossas irmãs mulher, é possível nós construirmos uma casa aqui onde nós estamos, aqui na terra. É possível nós construirmos uma casa que tenha essa estabilidade, uma casa que o vento não pode atingir, que o tsunami não pode atingir, que o furacão não pode atingir, que a bomba atômica não pode atingir, que uma guerra não pode atingir? É possível isso? Sim. É possível isso? Sim. Impossível. É impossível. Não é possível isso. Não é possível isso. Mas para aí. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo, volta o que eu disse anteriormente. O Senhor Jesus está nos dizendo nessa palavra que aqueles que ouvem a tua palavra e que as guarda, esse vai ter o cuidado de construir a sua casa onde nada pode deteriorar, nada pode sucumbir. E a palavra do Senhor não mente. Se Ele diz que existe, existe. Mas qual que é a primeira conclusão que nós chegamos aqui? Que essa casa não é uma casa construída aqui. A casa da qual o Senhor Jesus está falando não é uma casa construída aqui, mas Ele está nos falando de uma casa construída na glória. Ele está falando de uma casa eterna. Ele está falando de uma casa celestial. Ele está nos dizendo: olha, você que ouve as minhas palavras e as guarda, você está construindo uma casa no céu. Mas preste atenção, olha que algo maravilhoso. Nós estamos construindo uma casa no céu. Mas quem é a base dessa casa? Quem é o construtor dessa casa? Quem é aquele que vai nos dar a direção para a construção dessa casa? Jesus. Jesus é essa rocha. A rocha da qual o Senhor Jesus fez menção, a rocha acerca da qual o Senhor falou que aquele que construir a casa sobre essa rocha, essa casa nunca vai construir. Essa rocha é o Senhor. Essa rocha são os princípios basilares do Evangelho. Essa rocha é o balizamento que o Senhor estabeleceu para nós através da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Ora, o Senhor não está dizendo que Ele vai nos entregar uma casa pronta. O Senhor está dizendo que vai nos dar o quê? A base. Ele disse que vai nos dar a base. Não é isso? Ele falou de alguém que Ele mesmo foi lá e construiu, mas Ele escolheu a rocha. Então, o Senhor está nos dando a base. Mas para aí, se o Senhor está nos dando a base, e o tijolo, de onde vem esse tijolo? Pois bem, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, vai dizer quem é esse tijolo. Vamos lá, venha comigo. Venha comigo. 1 Pedro 2, capítulo 5. 1 Pedro 2, capítulo 5. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, o Senhor é a base, eu e você somos as pedras vivas, os tijolos vivos que vão concluir
a construção dessa casa. A construção dessa casa. A construção dessa morada celestial. Mas pastor, isso tem base bíblica? Tem base bíblica, claro que tem base bíblica. Vamos para as referências. Hebreus 13, 14. Hebreus 13, 14. Hebreus 13, 14. Hebreus 13, 14 diz o seguinte: porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna. Onde? Onde que é a nossa pátria eterna? Onde que é a nossa morada eterna? Onde que é a morada que nunca vai ser destruída? No céu. Muito bem. Filipenses 3, 20. Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20. Amém? Filipenses 3, versículo 20 diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Muito bem, para completar a conversa, nós vamos para 1 Coríntios 5, no versículo 1. 1 Coríntios 5, versículo 1. 2 Coríntios, tá, gente? 2 Coríntios 5, versículo 1. Amém? Então, nos diz o seguinte, 2 Coríntios 5, versículo 1. E é por isso que esperamos com ansiedade pelo dia em que seremos revestidos de corpos celestiais, ou seja, que estaremos vivendo na eternidade. Ah, pastor, então você está me falando de uma classe de pessoas que vive aqui nessa terra, mas que não se detém às coisas dessa terra, às coisas desse mundo, mas que mesmo estando aqui, mas são pessoas que se atêm às coisas da glória, às coisas do reino, pessoas que não constroem uma casa aqui, porque isso aqui é areia e tudo vai ser demolido, mas que constrói uma casa na rocha, no céu. Você está me falando dessa classe de pessoas, pastor? Sim, eu estou falando dessa classe de pessoas, essa classe de pessoas que está sentada aí no banco do teu lado. Dá uma olhadinha para ela que você verá, aí está essa classe de pessoas. Mas o mundo vai dizer: esse povo é meio malucão. Mas que povo malucão é esse? É um povo que nasce na terra, é um povo que vive na terra, é um povo que dorme na terra, é um povo que acorda na terra, é um povo que trabalha na terra, é um povo que estuda na terra, mas esse povo está dizendo que não é da terra. Esse povo é um povo maluco. É novidade alguém nos chamar de maluco? É novidade que alguém nos chame de maluco? Você acredita nisso mesmo, nisso? Claro que não. É só nós irmos lá para 2 Coríntios. Vamos lá para 2 Coríntios 2, nos versículos 14 a 16. 2 Coríntios 2. Segunda Coríntios 2, capítulos 14 e 15, tá? E 16. Engraçado.
Não é segunda. Perdão, meninos. É 1 Coríntios. Desculpem, viu? É 1 Coríntios 2. O endereço está errado. O endereço está errado. Você que está aí na rede social, viu? Então eu estou pedindo perdão e pedindo para você corrigir. Então é 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus te abençoe, viu? Então vamos lá. Todo mundo já achou aí? Ora, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem através de quê? Através do Espírito. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então preste atenção. Nos chamar de maluco, de louco, não é novidade. O mundo nos vê assim. O mundo pergunta por que nessa hora os acampamentos da igreja estão cheios de crianças, de jovens, de adolescentes, vibrando e glorificando com o nome do Senhor, e glorificando o nome do Senhor, e honrando o nome do Senhor, e festejando o nome do Senhor, enquanto os demais estão nas ruas e nas praças pulando o carnaval. Isso é loucura para o mundo nunca vai entender isso. Porque o mundo se atém às coisas daqui. Porque o mundo se atém às coisas palpáveis, às coisas visíveis, mas nós não. Nós olhamos as coisas pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. E eu queria ler com você ainda Mateus 6, nos versículos 19 a 21. Mateus 6, versículos 19 a 21. Mateus 6, versículos 19 a 21. Quando você achar, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus! Aleluia! Então a palavra diz o seguinte: não acumuleis para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulai para vocês tesouros onde? No céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu. Onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu. Se acumulamos o nosso tesouro no céu, o nosso coração estará onde? No céu. Se alguém vai chegar para você assim e falar assim: ô meu irmão, ô minha irmã, você está fazendo algum investimento? Você está fazendo algum investimento, meu irmão? Diga para ele assim: eu estou fazendo investimento, sim. Ele vai lhe perguntar: você está investindo em quê? Eu estou investindo em tesouro. Tesouro? E me fala uma coisa, é tesouro do governo federal ou tesouro do governo estadual? Você disse para ele com toda a força: é tesouro celestial. Eu estou investindo em tesouro celestial. Eu sou um investidor. Você também é um investidor? Você também é um investidor, minha irmã? Então continue investindo em tesouro, não aqui, onde a traça e a ferrugem comem, mas invista em tesouro celestial. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos, para o novo céu e a nova terra. Oh, glória a Deus! É para lá que nós vamos, para a nova Jerusalém. E a palavra diz que ela desce ataviada do trono da glória. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, para a gente finalizar a nossa pregação dessa noite, já pedindo o grupo de louvor que tome a sua posição. Quando nós lemos esse texto, nós compreendemos que, na verdade, a morada que o Senhor está falando ali, a casa que o Senhor está falando ali, Ele está falando de uma casa celestial. Ele está falando de salvação. Ele está dizendo para mim e para você qual que é a metodologia que nós devemos invocar, que nós devemos exercitar todos os dias da nossa vida
para que alcancemos a salvação. Ele diz: ouve as minhas palavras e as pratique. Ouve a minha palavra e as pratique. Se você ouvir, você também que está aí nas redes sociais, se você ouvir a palavra do Senhor e as praticar, saiba que você está construindo a sua casa no céu, a casa chamada salvação, porque foi para isso que o Senhor Jesus veio, porque foi para isso que Ele veio. E você não precisa abrir sua Bíblia, lá em 2 Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 25, está escrito: e esta é a promessa que Ele nos faz. Qual que é a promessa que Ele nos faz? A vida eterna. Então, a palavra está dizendo assim: e esta é a promessa que Ele nos faz. 2 pontinhos, um em cima e um embaixo. A eternidade. A eternidade. A eternidade. Pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Grupo de louvor, vocês estão cantando tão lindo. Vocês têm sido tão usados aqui nessa igreja, nesse louvor, viu, Robert? O Senhor tem falado tanto com vocês. Eu já estive num culto aqui pela manhã, pregando pela manhã. Estava a Cacá e a Lu e um violão. E o Espírito Santo passeou de uma forma muito nítida nesse lugar. Que o Senhor continue usando vocês. Vocês continuem tendo um prazer de ser esse instrumento, essa ferramenta de manifestação da glória de Deus. Amém? Vamos ouvir o louvor. Nós chegamos no momento. Vamos continuar falando do céu, do trono de Deus, das muitas moradas que Cristo foi preparar para cada um de nós. A tua amada igreja, o Senhor está guardando a tua casa, a tua morada, amado. Abre a boca e já começa a agradecer pelo ser escolhido, pelo privilégio de morar assim no céu. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá.